Vídeo de hoje a gente vai falar sobre a família Camargo, sobre essa confusão, esse imbróglio que está acontecendo aí na vida da família Camargo aí como um todo, né, gente? Essa confusão envolvendo aí Zezé de Camargo com a sua noiva, nora, filhos, enfim, ex-esposa. Gente, o que está acontecendo? Né? Eu vim trazer para vocês, então, eu fiz uma análise, um estudo numerológico de todos os envolvidos, né? Olhei a situação como um todo, olhei o lado B dessa história, né? Porque eu sou especialista nisso. Então, eu analiso as situações não por aquilo que os fatos mostram, por aquilo que a gente está vendo, mas sim pela vibração das pessoas envolvidas, né? A vibração das pessoas é o que mostra a tendência dos acontecimentos. Então, foi isso que eu fiz, analisei cada um. E vou falar para vocês o que eu acho que vai acontecer nessa história no decorrer aí, nos próximos meses, né? Tem até processo na justiça rolando. O que eu acho que vai acontecer baseado nos números, na numerologia. O que a numerologia me mostra sobre essa situação. E, gente, o bicho vai pegar. E pode pegar feio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de análise, vem comigo para você saber mais. Olá, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, está chegando agora. Eu sou a Lu Chiara. E aqui nesse canal, né, eu falo aí muito de autoconhecimento, né, que é a forma da gente se conhecer, da gente se entender, da gente saber da nossa vibração, do momento atual, do momento futuro, até daquilo que já passou, né? Eu falo muito sobre isso através do quê? Da numerologia. Aqui eu falo de numerologia, também faço aí consultas, leituras de tarô. Então, é um canal onde eu falo da vibração das pessoas através aí de várias técnicas, tarô, numerologia e outras técnicas mais também que eu estudo, né, gente? Que eu adoro esse mundo aí esotérico, esse mundo das energias, vibração, espiritualidade, gosto muito disso. Então vamos lá, vamos falar aí dessa história que tá dando o que falar, né, gente? Eu confesso que eu fiquei assim, já faz uns dias que tá rolando isso daí, ontem que eu vim me inteirar da situação, fui ver um pouco mais, ver o que tava acontecendo, e daí eu falei, tá bom, vou dar uma estudada aqui, achei interessante, falei, vou fazer um vídeo da situação. Mas se você, né, tá por fora, se você não sabe o que tá rolando, o que tá acontecendo, vou te situar um pouquinho. Bom, o que acontece? Tudo começou, né, quando o problema na família Camargo tem uma crise, né, rolando, um problema, uma confusão enorme, porque a nora do Zezé de Camargo, né, que é a noiva do filho dele, do Igor, ela veio a público falar que tinha um perfil fake, né, que estava sendo usado lá, que estava fazendo difamações contra ela e contra a família, pessoas da família. Então ela veio a público, né, trazer essa informação. Ela deixou a entender que era alguém muito próximo quando ela trouxe a informação. Ela falou que tentou resolver o problema internamente, não conseguiu. E aí ela partiu para um processo na justiça. E aí nesse processo na justiça, descobriram que a pessoa que estava administrando esse perfil fake, que estaria por trás, seria a Graciele Lacerda, a noiva do Zezé de Camargo. Então, supostamente, ela trouxe um documento que supostamente, né, prova que a administradora do perfil seria a Graciele, e daí ela trouxe isso a público, né? E nesse perfil, a Graciele, enfim, a pessoa que está administrando o perfil, estaria aí fazendo diversas difamações aí contra a Mabile, né, contra ela mesma, contra a Zilu, contra a Vanessa, enfim, contra a Camila, falando mal da família, difamando, né, enfim, fazendo uma tremenda confusão. E aí começou toda essa situação, todo esse problema, né, o Zezé aparentemente, ele está nesse momento do lado da Graciele, que é a noiva dele, indo até, vamos dizer assim, contra, né, os próprios filhos. E aí a gente percebe que, né, tá se formando aí um grande problema, porque as pessoas, a própria Zilu, parece estar indignada com essa situação, né? E aí, para piorar a situação, eu vi que ontem foi falado que o Igor, que trabalhava na empresa, inclusive, do Zezé, a empresa que administra a carreira do Zezé de Camargo, o Igor trabalhava no financeiro nessa empresa e parece que ele foi demitido, ele foi desligado da empresa. Inclusive, ele veio, né, veio a público para poder confirmar essa informação. Embora ele não falou mal do pai, parece que ele tá super de boa com a situação, pelo menos, né, se mostrou uma pessoa grata. Mas enfim, gente, olha quantos babados, quantos problemas aí, né, que estão acontecendo aí por causa dessa situação, né, desse tal perfil fake que veio trazer a discórdia na família. Então, assim,
fiz, né, a numerologia de cada um deles. Como eu falei para vocês, a numerologia, quando a gente analisa os números de uma pessoa, você consegue entender exatamente em que momento da vida que essa pessoa está. E consegue entender, baseado nos números que estão influenciando aquele momento específico da vida da pessoa, a gente consegue entender por que a pessoa tem atitudes X ou Y. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa não faria isso. Por que ela fez isso agora? A gente não entende. Por quê? Porque a gente muda o tempo inteiro, né? O nosso nome, quando a gente nasce, a gente traz lá o nome completo, o sobrenome da família, a gente vai vivenciar as influências, a bagagem, a carga energética desse sobrenome até o fim da nossa vida. E as influências mudam, porque cada letra do nome corresponde a um número. E conforme você vai envelhecendo, é como se você fosse transitando nas letras do seu nome. Você vai vivenciando cada letra do seu nome, cada sobrenome que você tem. E aí é onde pode acontecer situações como essa. Que imagina quando uma família que tem ali um sobrenome, né, que traz uma carga energética específica, essa família, todo mundo começa a vibrar a influência desse nome, e aí entram terceiros nessa família, ou seja, a gente pode falar que são os agregados aí, né, no bom sentido, tá, gente? Não é pejorativo, mas quando entra, por exemplo, uma pessoa externa, que é a noiva do pai, e de repente a noiva do filho, e aí, né, a gente tem toda uma situação aí que pode trazer realmente o caos numa família, o caos num clã. E é isso que eu vejo acontecendo. Então eu começo falando aqui da Graciele, né, que é a pessoa que está sendo aí acusada nessa história toda, né, de ser a criadora dessa confusão, está sendo acusada de ser a pessoa responsável pelo perfil fake. Eu vejo que a Graciele, nesse momento, ela está, no nome completo dela, quando a gente analisa, na influência do número 52. E aqui isso já me mostra muito da situação. Por quê? Número 52, o que esse número traz? O número 52, ele é justamente aquele momento onde a pessoa, ela fica 100% razão, onde a pessoa age pela racionalidade, pela lógica, pelo intelecto, a pessoa fica com zero de emoção. Dane-se os outros. É aquele momento onde você vai agir usando estratégias conforme aquilo que você acha que é o melhor a ser feito, conforme aquilo que te beneficia, ou conforme aquilo que você julga ser justo, né? Que é um número até muito ligado com, tem muito a ver com a justiça, o 52, se a gente for ver, né? Na simbologia, se a gente for, representa o quê? Uma rainha de espadas, ou seja, é aquela mulher que se sente realmente poderosa, sentada num trono, com uma espada na mão, pronta para cortar tudo e todos à sua frente, custe o que custar. Então, assim, o número 52 traz isso. É um momento de frieza emocional, né? Inclusive, eu estava até vendo esses dias um podcast aí com um rapaz falando, né, dessa história, falando dela, e ele falava assim, Graciele, você falou que você agiu pela racionalidade naquele momento. Não, você agiu foi com frieza mesmo. E, gente, quando eu fui estudar, eu falei, meu Deus, porque realmente a palavra que caracteriza o número 52 é frieza. Frieza emocional. É aquele momento que a pessoa não vai se ligar pelas emoções, ela vai agir pelo racional. E aí a gente tem o quê? Zezé de Camargo. Qual que é o número que o Zezé está? Nós temos ela com 52. Zezé de Camargo sendo influenciado pelo 53. Ai, meu Deus. Olha que casal. 52 e 53. Aí vocês vão começar a entender por que ele ficou do lado dela. Aparentemente está do lado dela, defendendo ela na situação. Tudo tem um motivo. Nós somos vibração, a gente é vibração, a gente vibra o tempo inteiro, né? E a gente se afiniza semelhante, atrai semelhante. E, gente, o 53, ele é um número muito complicado. Quando a pessoa, ela tá na influência desse número, a pessoa, ela vai passar por é como se fosse uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamentos na vida dela. A pessoa, ela vai começar a ter atitudes que você não vai nem reconhecer mais essa pessoa, porque o 53, ele traz isso. É aquele momento que a pessoa tem que ter cuidado, porque pode agir com imprudência, com atropelo, né? Pode, de repente, machucar pessoas, porque o 53 também é um número muito ligado com a racionalidade, com a razão, com a lógica. Então, a emoção não está envolvida nesse contexto. E é um momento onde, assim, é como se qualquer situação, ideia ou pessoa que surgisse, né, num determinado conflito ali na vida da pessoa, faz com que a pessoa acabe se levando por isso,
entende? A pessoa acaba se deixando levar por alguma ideia, por alguma coisa e mudando drasticamente a sua forma de lidar com a vida, lidar com as situações. É uma mudança de padrão de comportamento muito grande que a gente acaba nem conhecendo a pessoa. As atitudes acabam sendo totalmente mudadas. Eu creio que é isso que está acontecendo nessa situação. Por isso que ele ficou do lado da Graciele, porque a vibração deles em si estão muito em sintonia nesse momento. Racionalidade 100%, ao extremo. Não tem emoção envolvida na questão. Por isso que talvez a Zilu esteja inconformada, né, com a forma que ele agiu, pelo fato de ele estar do lado dela, ao invés de ficar do lado dos filhos. Ela fez um post comentando isso. E aí a gente tem a Zilu. Qual a energia da Zilu? Qual o número que está influenciando? Zilu está na influência do 13. Um número também muito difícil, muito complexo, porque o 13 fala de uma grande mudança na vida da pessoa, de uma transformação. O 13 é um número ligado com a morte, a simbologia do 13 é a morte. Então essa morte pode ser o quê? Não é uma morte, pode não ser uma morte física, mas é uma morte no sentido da própria pessoa ter que passar por uma grande regeneração, a pessoa ter que mudar drasticamente, ou ver situações da vida dela serem modificadas que obriguem essa pessoa a passar por uma mudança. E a Zilu tá vivenciando isso. O momento dela, sabe, como se ela tivesse que renascer nesse momento, buscar novas forças dentro dela para um renascimento. A gente tem a Vanessa, que já tá há algum tempo na influência do 7-4, que também é um número muito difícil, é um número assim que eu falo que é um dos piores números na questão da perda, a gente pode falar assim. Então é um número que traz perda, pode ser perda da autoestima, perda da fé na vida, grandes perdas financeiras também, esse número pode atrair isso. Então é aquele momento onde a vida da pessoa pode virar um caos e você não tem controle das situações. Você se sente assim para baixo às vezes, você se sente impotente diante de uma situação. E aí o que eu vejo é que os filhos em geral, Vanessa, Igor e Camila, o número 74, ele vai estar muito presente. Por quê? Porque eles estão nesse momento vivenciando a bagagem energética, a vibração do nome Godoy, do sobrenome Godoy que eles carregam. Então a Vanessa já está no 74, porque ela é a mais velha. A gente vê que o Igor, o nome dele como é menor, ele vai entrar no 74, também vai passar por isso. E a Camila também, daqui a uns 2 anos, já vai entrar na influência desse número. Então, os três filhos vão estar no momento, olha o cenário que está desenhando. Os 3 estarão no momento muito propício para passar por grandes perdas na vida, e pode ser perdas financeiras. E aí a gente tem o Zezé, que é o pai, que sempre esteve ali, que sempre ajudou, né? A gente sabe que ele sempre foi um grande pai, ajudou financeiramente, com a cabeça totalmente virada nesse momento, com ideias totalmente, atitudes que não condizem com aquele Zezé que eles conheceram. Atitudes totalmente, às vezes até imprudentes, agindo com atropelo. Então o que pode acontecer nessa situação? Eu vejo que pode ter realmente aí grandes problemas, até afetando o financeiro em si, deles, principalmente dos filhos, né? E é o que a gente já vê acontecendo com o Igor, que o Igor, eu vejo que até foi o mais prejudicado da situação como um todo, porque ele foi o que acabou perdendo aí o seu emprego. Trabalhava com o pai, né? Deveria ter um bom cargo e acabou perdendo o seu emprego devido a essa confusão toda. E o Igor, a gente vê que ele tá no número 37, né? Então, aí é onde entra a questão que eu acho que, né, traz a coisa da briga. O 37, diferentemente do 53, do 52, é um número totalmente voltado pro emocional. Então, olha só isso. Enquanto a gente tem Zezé e Graciele com a razão da história, temos o Igor com o número das emoções. Então, ele tá no momento que é totalmente emocional, ele tá no momento onde ele tá agindo muito mais pela intuição, né? Não tá usando muito razão, a lógica. Talvez até por isso que não vai dar um problema maior, né? Porque você imagina se ele tivesse no momento também que tivesse um número simbolizando espadas. Aí seria uma briga de foice, a gente poderia falar assim. Mas não, eu vejo ele nessa coisa aquele momento que a pessoa se centra, né? Tem sabedoria, pensa nas coisas, por mais que se sinta prejudicado, né? Consegue ser grato pelo que, né, o pai já fez por ele, por causa disso. 37 simboliza rei de copas. Então, aquela pessoa que é a pessoa que eu vejo que tem maturidade nesse momento para encarar a situação. Ele é o que mais tem maturidade. Só que, mesmo assim, eu vejo que no próximo ano ele vai passar por uma grande mudança, ele vai fechar um ciclo, ele vai entrar no momento de fechamento de ciclo na vida dele. Então ele tá no ano pessoal 8, com a influência do 37,
Em janeiro, ele já entra no ano pessoal 9. Então, o que eu vejo aqui? Que o mais prejudicado da situação como um todo, pode ser o Igor, porque ele vai fechar um grande ciclo. O momento de fechamento de ciclos geralmente é um momento que traz perdas na vida da pessoa, pode trazer rupturas, né? Pode trazer realmente, fazer com que a pessoa se desapegue de situações ou de pessoas. E ele vai entrar no 74, que é o número que a Vanessa já está e que a Camila também vai entrar depois. E aí, o 74 é o quê? O número que traz as grandes perdas, traz a perda da autoestima, a perda da autoconfiança, a perda da fé na vida, né? Então, ele pode ficar uma pessoa até sem entender o que aconteceu, perder um pouco da sua própria autoestima. Então, eu acredito que vai ser um ano bem desafiador aí, olhando a situação como um todo, para o Igor. Ele pode ser o mais prejudicado aí de tudo isso, né? E a noiva dele, a Mabile, ela tá com a influência de um 35, né? Um 35 é um número que traz ali até um pouco de estagnação no momento, mas traz até uma certa dualidade. Então é aquele momento que a pessoa sente que precisa tomar uma posição, precisa escolher uma direção, precisa tomar partido de alguma coisa, porque ela tá no momento onde ela vê como se as coisas tivessem estagnadas para ela. E aí o 35 te obriga muitas vezes, até sem você querer ou estar preparado, te obriga a escolher um caminho, a tomar uma decisão, tomar uma atitude. E é um número que inclusive fala muito daquele momento que a pessoa, às vezes ela age no sentido de dividir para multiplicar. É justamente esse o cerne do número 35. Então vocês veem que tudo isso, olha, se a gente pegar os números de todo mundo aí, é uma salada, virou uma salada. E aí tem realmente, por isso que está acontecendo toda essa briga, essa confusão, né? Você vê que as energias fez o quê? Dividiu a família, fez os dois grupinhos e ficou. Quem tá com a energia mais emocional ficou de um lado, quem tá com a energia mais voltada para a razão, do outro. Então é isso, que eu tô vendo que aconteceu é isso. O que eu vejo a situação? É como se fosse uma briga realmente de egos nesse momento. E a gente vê o Zezé que, né, deveria estar no meio da situação ali, aí, imparcial. Ele aparentemente tomou partido e está do lado da Graciele. Porque não tem como, gente. É o que ele vibra nesse momento. É a energia que ele está emanando. É o momento dele realmente, né, talvez até cometer alguns atos, fazer coisas que depois ele pode até se arrepender futuramente. Mas que nesse momento eu vejo ele assim, no momento de muito atropelo na vida. Uma situação onde a pessoa age sem pensar muito nas consequências. E voltado simplesmente para a questão da razão. Não tem emoção envolvida. Então, por mais que a Zilu venha a público falar, mas não está pensando nos filhos, os filhos têm que vir em primeiro lugar, não adianta. Graciele Lacerda e Zezé de Camargo, nesse momento, estão passando por um momento onde a frieza emocional impera. Onde apenas a razão domina. Então é 100% razão. Emoção aqui não tem lugar e não vai ter. Entende? Então é isso que eu vejo, gente. Uma situação complexa, né? Onde o mais prejudicado, como eu falei, vai ser o Igor, pode ser o Igor nessa história. Os outros também, Camila e Vanessa, eu acredito que também podem ocorrer futuramente perdas financeiras aí, né? Grandes perdas que podem prejudicar eles. E a Zilu, que está num 13, no ano pessoal 4, eu diria que pode ser muito prejudicada na questão da saúde. Então, a Zilu, ela tem que se cuidar com a questão do físico. Porque nesse estresse todo, o ano pessoal 4 é um ano que mexe realmente com a estrutura da pessoa. E com um 13 ainda, que é a vibração, tem que ter cuidado com a saúde. Tem que cuidar do emocional. Porque existe um grande risco aí até de ficar doente. Então, uma questão que precisa ser olhada aí, né, com bastante atenção. Então é isso, gente, o que eu vejo, né? Infelizmente, uma grande briga, uma grande crise aí, mas, como eu falei, né? Tudo tem um motivo. Quando a gente tá numa família, a gente pega aquele sobrenome da família, a gente vai vivenciar a carga energética desse sobrenome. E eu vejo aí, né, os três aí, tanto Vanessa, Camila e o Igor, vivenciando nesse momento o sobrenome Godoy. As energias, a influência, talvez até um karma, né, que tem aí no sobrenome Godoy e que eles têm que passar aí por alguma situação que traga um grande aprendizado para ambos. Então, é isso aí o que eu vi, né, na minha análise. Claro que eu peguei aqui só os números do momento atual, que a numerologia é muito mais do que isso. Se eu fosse me aprofundar aqui nos números, né, quando a gente faz aí um estudo numerológico, são mais de 22 aspectos, muito mais de 22 números que a gente estuda de áreas, né, da vida da pessoa. Então, são vários pontos que podem ser analisados. Então, tem muito mais coisa que a gente poderia ver da situação aqui se eu fosse fazer um estudo mais a fundo, né? Só que
Eu não vou fazer um vídeo gigante aqui, que esse vídeo já vai ficar muito longo, né, gente? Mas fica a dica aí pra você, tá? É muito importante que você entenda isso. Se você vai se relacionar com uma pessoa, você de repente vai casar, ou vai ficar noivo, ou vai se relacionar, é muito importante você saber em que momento da vida que essa pessoa está, entende? Vai fazer uma sociedade com uma pessoa, vai abrir uma empresa, você vai colocar o teu dinheiro, o teu esforço, você vai investir tempo, energia. Você tem que saber onde é que você está se enfiando. Porque assim, como eu falei, a gente muda o tempo inteiro. A gente sempre vai estar recebendo a influência do nosso nome. Então imagina que você vai pegar um sócio para tua empresa. Aquela pessoa estava vindo de um momento onde ela estava só faturando. Estava no momento de bonança, dinheiro entrando, faturando, só que a pessoa está fechando esse ciclo. Ela vai entrar num ciclo, por exemplo, ali de extrema, onde ela vai passar por perdas. E você, achando, porque você olha só a parte física, achando que a pessoa está num momento maravilhoso, vou fazer uma sociedade. Então você vai lá, investe seu dinheiro ou seu trabalho, se associa com a pessoa e a pessoa te leva para o buraco. Você vai para o buraco junto. Por quê? Porque você não fez uma análise para entender qual o momento de vida dessa pessoa. Isso é muito importante. Fazendo um trabalho de numerologia, até mudando a assinatura, é possível a gente harmonizar algumas situações. Nesse caso aqui, por exemplo, da família Camargo, seria imprescindível que eles fizessem a harmonização do nome nesse momento. Eu não sei como que eles assinam, Vanessa, Camila, Igor, mas seria, importantíssimo que se fizesse uma análise, uma mudança na assinatura. Por quê? Porque essa mudança na assinatura iria harmonizar o nome, trazer uma harmonização para o nome. Talvez amenizaria essa carga energética dessas dificuldades que eles estão enfrentando. Por isso que a gente, quando faz o mapa de uma pessoa, muda a assinatura. Por isso que se você vai abrir uma empresa, vai ter um sócio, vai se envolver com alguém, é importante você entender o seu momento de vida, você fazer o seu mapa numerológico e você entender o momento de vida que a pessoa está. Você também ter o mapa numerológico da pessoa para você entender o que essa associação pode trazer para você e para a pessoa. Porque às vezes você, fazendo isso, você evita cair em ciladas. Se as pessoas fizessem isso, olha, muitos problemas poderiam ser evitados, tá? Então, imprescindível. Se você quer fazer seu mapa numerológico, quer fazer esse estudo, quer entender um pouquinho mais sobre você, sobre sua energia, sobre seu momento presente, seus números, porque os números não mentem, tá? Você pode... Eu vou deixar aqui um link abaixo do vídeo, onde você pode acessar para você fazer aí essa consultoria completa, fazer o seu mapa numerológico, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da minha análise, da minha visão que eu vi aqui, Como eu já falei, não é o que eu acho por achar. Eu não tô fazendo adivinhação aqui. O que eu falei, inclusive aqui do Igor, que eu falei que ele vai entrar nesse momento aí mais complexo, é fato, gente. Eu não tô tentando adivinhar. Eu tô falando o que eu vejo aqui pelos números. Isso vai acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Não tem jeito. Uma hora a gente tá ali, a gente ganha, depois a gente perde, depois a gente ganha novamente. Faz parte. Viver é isso. Só que você saber o que a vida vai trazer para você, o que vai acontecer com você ali na frente, é muito melhor você saber disso do que você, ser pego aí de forma desprevenida. Quando você sabe, você acaba se prevenindo, se precavendo para não piorar as coisas. Então, esse é o meu trabalho, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu joinha, curte e compartilha, porque isso ajuda bastante o meu trabalho.